foi muito legal, eu aceitei de pronto, a gente acertou a data, teve uma mudança, um reajuste, mas deu certo a data para a gente estar junto. Hoje de manhã estava ministrando e palestrando em uma outra cidade, mas vim correndo, consegui chegar a tempo. E me falaram que esse seria o título, eu não sabia desse título, esse título eu achei muito provocador. Diz assim, você sabia que os discípulos eram adolescentes? Alguém sabia que os discípulos eram adolescentes? Sabia? É desafiador, né? Será que era mesmo? E a hora que chegar no céu eu vou descobrir. Mas eu quero te dizer o seguinte, existe uma proposta, e uma proposta que leva a gente a entender que há uma probabilidade dos discípulos, quando foram chamados, que eles fossem bem novinhos. A pergunta que a gente precisa responder é, e o que eu tenho a ver com isso? É uma pergunta honesta, sim ou não? Pode ser que eles fossem novinhos, adolescentes, pode ser que eles fossem mais velhos, mas o que eu queria que você respondesse hoje é, se fosse, e eu vou tentar propor para você uma linha lógica, é o que eu tenho a ver com isso, o que isso vai fazer a diferença. Eu acho que você vai sair daqui com uma boa direção. Conta uma história que Jesus e os seus discípulos iam entrar numa cidade grande para a época, e com um grande mercado, um grande movimento, a cidade era Cafarnaum. Isso está em Mateus capítulo 17. É 17 ou 27? 17, anotei aqui. E eles iam entrar para Cafarnaum, e aí umas pessoas da cidade chegaram para os discípulos e falaram-me assim, escuta, qual que é a do mestre de vocês? Ou o vosso mestre. Quando ele fala vosso mestre, a gente está entendendo que as pessoas estavam falando com todos os discípulos. Quer dizer que ele entra aqui na cidade e não vai pagar o tributo que é devido? E agora Jesus toma a frente e fala bem assim, pode ficar tranquilo, vamos pagar esse tributo sim. Então precisa pagar o imposto, a gente vai pagar o imposto. Pedro, faz o seguinte, vai lá, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca do peixe e vai tirar uma estáter. E essa moeda, ou esse valor monetário, pega ele e paga o imposto por mim e por ti. Perfeito? Entenderam? Esse é o texto. Paga o imposto por mim e por ti. Perceba que quando as pessoas de Cafarnaum vão interpelam assim, o vosso mestre. Então, a gente, os estudiosos agora, a gente não, né, mas os estudiosos vão entender que quem interpelou estava conversando com os discípulos, Jesus entra na conversa e fala, pode ficar tranquilo que a gente vai resolver essa parada. Então agora vai lá, Pedro, é com você que agora eu tenho essa conversa, não é com todos, é com você, então paga esse imposto por mim e por ti. Agora os historiadores, eles entendem que olhando para Êxodo, existia um imposto que as pessoas pagavam ao entrar nas cidades, tá? E esse imposto só era cobrado para as pessoas acima de uma certa idade. E entende-se que a idade era cerca de 21 anos. Então esse é um indício histórico forte de que provavelmente só Pedro e Jesus eram maiores que 21 anos. Jesus, a gente sabia que começou, né, o ministério perto dos 30 anos. Faz sentido isso, gente? Tranquilo? Um outro indício forte, tá, é o fato de Jesus, conversando com os discípulos, sempre chamar de filhos, de meus filhos ou de filhinhos. Um outro indício forte é a grande sacada ele ter que ficar repetindo sempre para as pessoas, e alguns estudiosos vão propor que essa repetição era também de uma postura de ensino sistemático a pessoas que eram mais jovens. Isso é curioso. Outra situação forte e muito interessante era que há um indício bíblico de que só um discípulo era casado. Quem era esse que era casado? Acertou, você acredita que você acertou? Pedro era casado. O mesmo que teria pago um tributo para entrar em Cafarnaum. Tem uma história bem legal também, que agora uma senhora vai conversar com Jesus. E quando vai conversar com Jesus, ela fala bem assim, Jesus, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te fazer um pedido. Por favor, me atenda. E aí Jesus fala, o que é que você quer? E ela agora se pronuncia e fala, tem 2 que estão aí com você, e esses 2 são os meus filhos, os queridinhos do meu coração. E eu queria, por favor, coloca um à sua esquerda e coloca um à sua direita. É raro, hoje e antigamente também, que uma mãe interceda por um adulto. Sim ou não?
esse também, curiosamente, se torna um indício muito forte. Quem eram os discípulos que a mamãe foi interpelar? João e Tiago. As crianças estão acertando, hein? É isso aí. Os adolescentes, os jovens, os adultos e os velhos estão tudo quietos, né? Então as crianças estão tudo acertando. Olha, está dando certo então a pregação, está dando certo. Esses são indícios importantes. Um outro indício importante que é a mesma nomenclatura que Jesus conversou com os discípulos, é a mesma nomenclatura que depois João, quando escreve Apocalipse, as cartas de João e o seu evangelho, começa a chamar os seus leitores, começa a chamar de filhinhos. João, quando estava com Cristo Jesus, antes da morte de Cristo, da ressurreição, era muito novinho. Mas depois, quando foi preso e exilado na ilha de Pátimos, agora ele já estava mais idoso. Ele escreve Apocalipse, escreve as cartas de João, escreve o Evangelho. Qual foi a última coisa que João escreveu? Apocalipse? Alguém tem uma outra ideia? Daniel acertou. Alguém mais? A última coisa que João escreve é o Evangelho de João. Apocalipse fica no final da Bíblia, foi organizado para o final, mas a última coisa que ele escreve, final da vida dele, tá? Provavelmente, alguns acreditam ainda que ele está vivo. Você acredita nisso? Tem gente que vai propor que ele está vivo ainda. Teve um impasse de Pedro, tá? E Jesus falou bem assim, está no final do livro de João. Jesus falou bem assim, é o seguinte, Pedro, para de ficar perguntando se ele vai ficar vivo, se ele não vai ficar, tá? Você vai morrer. Mas se eu quiser que ele fique vivo, não te interessa, vá cuidar da sua vida. Isso está escrito no final da vida do livro de João. Tá? Agora João, quando era mais idoso, começa a chamar os outros de filhinhos. E essa é uma característica bem interessante. Historicamente, temos base ou temos elementos para propor que os discípulos eles eram adolescentes, ou eram jovens, ou eram muito mais novos que Jesus. Há um outro cidadão que, na parte final de sua vida, não porque ele era idoso, mas porque ele foi condenado à morte, ele, quando mais experiente, também começa a chamar alguém de meu filho amado, meu filho. E esse é um cidadão chamado Paulo. Paulo conversa no final de sua vida, quando está preso em Roma pela terceira vez, conversa com um cidadão. Que cidadão é esse? Timóteo. Ele conversa com Timóteo e ele fala bem assim, meu filho amado. Ele não era pai biológico. Então ele era mais velho, conversando com alguém muito mais novo. E o que Paulo diz para Timóteo é muito interessante. Tem uma frase, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele fala bem assim, ó, filho meu, é o seguinte, eu tenho um recado para você. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Filho, é o seguinte, eu tenho um elogio para te fazer. Isso está no começo do segundo livro de Paulo a Timóteo. Ele fala bem assim, ó, eu quero te fazer um elogio. Tem um elemento na sua jornada cristã que eu preciso exaltar ou afirmar em você. Olha que legal que ele fala. Eu gosto muito da sua fé sem fingimento. Olha que legal isso. Eu gosto da sua fé sem fingimento. Esse é um elemento muito especial em quem é novo. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais veiaco. Alguém já ouviu essa palavra ou não? Veiaco. A gente vai ficando velho, a gente fica mais veiaco. A gente parece que vai ficando velho, às vezes vai ficando mais esperto. E começa a performar mais, nutrir talvez capas e armaduras que vão blindar a gente de acessar uma fé genuína. Paulo enxerga isso em Timóteo, que era novão. Mas ele enxerga isso também numa cultura familiar. E isso eu queria deixar marcado na minha conversa com vocês. Porque Paulo ele fala bem assim, Timóteo, você tem esse negócio especial. Você tem essa fé sem fingimento. Mas curiosamente, isso eu também enxerguei na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd. Isso está tudo na Bíblia. Parabéns, vocês têm um negócio diferenciado. Por isso, eu quero muito que você se atente ao que eu vou te dizer. E a frase é, por favor, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando a gente fala de força,
Queridos jovens, queridos adolescentes, pais desses benditos que aqui estão, ou amigos, você que já está na fase adulta, de alguma forma você está sentado aqui para ouvir. Essa frase é para gente nova, mas é para gente mais experiente também. Fortificar na graça não é um convite. Fortificar na graça é um mandamento. E só fica forte quem? Número 1, se alimenta, sim ou não? E número 2, se exercita. Espiritualmente falando, eu quero fazer algumas perguntas. O quanto você tem se alimentado, espiritualmente falando? Se alimentado. A gente acabou de cantar uma música aqui, ó Senhor, vem me incendiar, eu quero sentir o teu poder. Senhor, estou abrindo meu coração, abrindo minha mente para experimentar o que o Senhor tem para me oferecer. E ele fala, nossa, eu tenho uns negócios muito loucos para te oferecer. Cara, você vai pirar. Vamos começar com a palavra? Vamos começar com o que está revelado? Deuteronômio 29, 29 diz assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a quem? A nós e a nossos filhos, para que obedeçamos todas as palavras dessa lei. Então quem está sentado aqui, primeiro recado que eu quero trazer para você, para de ficar experimentando ou pedindo o que talvez está encoberto. Senhor, eu quero viver um negócio que eu nunca vivi. Nossa, eu quero experimentar. Jesus vai falar bem assim para você, está tudo certo. Então você nunca viveu uma intimidade comigo de sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar igual gente grande? Ou se você ainda não é gente grande, estudar o quanto você aguenta. Mas se você é adolescente, se você já passou da infância, já aprendeu a ler. Eu hoje entro no carro, meu filho tem 4 anos, toda hora, papai, C com A, dá? E eu estou dirigindo, tem que falar assim, K, P com E, P. Está aprendendo, está aprendendo. Você já aprendeu a ler, sim ou não? Então senta e estuda. Aprende, capricha, gasta tempo se alimentando da palavra, se alimentando do que é importante, porque tem algumas coisas que elas estão escondidas, e isso pertence a quem, gente? Ao Senhor. As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que obedeçamos todas as palavras dessa lei. Paulo fala para Timóteo, se quiser colocar o esqueminha, aquele fundinho musical, para a galera começar ou a chorar, ou a ficar mais emocional, é legal pra caramba a musiquinha, não é? A gente vai na boa, assim, é massa isso, pode pôr aí. Fortifica-te, então primeiro, alimentação, palavra, e agora, exercício. Porque o que você aprende, você põe em prática. O que você agora estuda, você aplica. 3 grandes segredos da neurociência, da psicologia, da parte do desenvolvimento humano. Número 1, aprende. Fala bem alto, aprende. Número 2, aplica. Número 3, ensina. Fala os 3 agora. 1, 2, 3 e já. É essa a grande sacada. Fortifica, fica forte nesse negócio. O que você tem aprendido, pouco ou muito? Do que você tem aprendido, o quanto você tem aplicado. Do que você tem aplicado, o quanto você tem ensinado. O Celebra Jovem é uma grande oportunidade, que é um quartel-general. Aqui é o momento da gente treinar, da gente ficar esperto, da gente pegar a informação, aprender, aplicar em nossa vida, tomar algumas decisões. Mas quer saber quando é que começa o jogo? A hora que acabar a oração e a gente cair para fora. Para conversar com pessoas que aqui não estão, que poderiam estar. Mas você convidou 3 pessoas para aqui estar. Se tivesse 10 estariam assistindo. Tem 3, parabéns você que veio, você que é visita, você que foi chamado aqui. Pode ficar tranquilo que uma vez por mês, ao que parece, tem esse momento especial e você é nosso convidado, cai para dentro. Mas a hora que a gente sair, é aí que começa. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tem uma outra frase que eu quero ler para vocês, e essa frase foi de Paulo a Timóteo também. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Em nome de Jesus, eu quero que todos que aqui estão tomem posse da palavra que será lida agora. Isso daqui é para vocês. Por mais que eu esteja conversando, propondo que os mais jovens tenham uma missão, Salmo 92 falam que os mais velhos ainda darão frutos. Diz assim, na velhice ainda darão frutos. Você quer me ver, às vezes, ficar nervoso e perder a paciência? Eu me lembro de ter perdido a paciência 2 vezes. É de ver pessoas mais experientes ou mais velhas falando assim, na minha época, já viu isso ou não?
né? Ou, não, agora é a vez dos jovens. Meu, você está respirando? Então vai, frutifica, serve. Só que agora você tem a responsabilidade, que é mais velho, de mentorar os mais novos, de dar poder, dar ferramenta, dar estrutura. Para quê? Para que os mais jovens cumpram fielmente a parte que lhe corresponde. Mas aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz assim: Timóteo, é o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, cara, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Jesus, ele morre, ele ressuscita e ainda fica 40 dias com seus discípulos, que eram jovens, tinham visto muita coisa, estavam tentando concatenar, juntar informação. E tem uma frase em João 20, 21, que ele fala bem assim: a paz seja com todos. É o seguinte, viram tudo que aconteceu, gente? E os discípulos falaram: vimos. Então, do jeito que eu fui enviado, eu também vos envio. Vocês entenderam tudo que eu fiz? De chegar na cidade e amar como nunca eles foram amados, de pregar com força e com ímpeto de uma forma que ninguém viu, de curar. Um dia antes de Jesus morrer, ele estava falando bem assim, quinta-feira à noite, na Santa Ceia: ei, é o seguinte, sabe os milagres que eu fiz? Pode ficar em paz, vocês vão fazer milagres que jeito? Menores ou maiores? Maiores do que eu fiz. Vá tocar o terror na terra, vai cumprir fielmente a parte que vos corresponde, vai fazer. Para de imaginar que vocês agora precisam crescer e esperar, e a gente tem uma cultura absurda de pessoas mais velhas que estão fazendo, e os mais novos, que engraçado, né? Assistindo. Agora, quando os mais novos fazem, eles começam a fazer envergonhados, e fazem às vezes numa qualidade em que os mais velhos poderiam fazer melhor. Esse é um dilema absurdo. Os mais novos recuam, os mais velhos assumem. Posso dizer uma coisa para os mais novos? Quem é abaixo de 18 anos aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão, abaixo de 18 anos, pronto. É o seguinte: constranjão é para constranger os outros com a sua competência. Faça e faça muito bem feito. A gente já está numa geração de pessoas que conseguem agora fazer assim, eu não sei como é que faz, e no TikTok estão milionários, sim ou não? Você vê velho fazendo isso? Muito pouco. Quem que está fazendo? A minha esposa tem 30 anos, 2 empresas, hoje está prosperando, graças a Deus, trabalha como social media. Ela fala: Igor, o movimento está absurdo, de pessoas com 16, com 17, com 18 anos, se tornando grandes profissionais e performando de uma maneira que está dando baile em pessoas mais velhas. No mercado de trabalho, já tem gente muito nova, dando baile em pessoas que são mais velhas e curiosamente pararam de aprender. O mais novo tem um portal na mente, e o portal é o portal do aprendizado. A gente tem uma predisposição, forcei agora que eu tenho 35 anos. Os mais novos têm um portal do aprendizado, uma humildade de dizer: eu não sei tudo, e por isso estou atento a aprender. Os discípulos tinham fome e sede de aprender, por isso grudavam. Faziam coisa errada, sim ou não? O discípulo fazia coisa errada com Jesus ou não? Nossa, toda hora. E o que Jesus fazia? Corrige, alinha, puxa para perto e envia. Corrige, alinha, puxa para perto e envia.
que você tem a ver com isso? De saber que talvez os discípulos eram adolescentes. É que muito novos, eles tiveram acesso ao sobrenatural. E eu quero dizer que existe um poder sobrenatural para que você possa acessar. E você pode ficar em paz. Que tem duas frases que mudaram a minha vida, pode mudar a sua também. Primeira frase está em João 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Quem que falou essa frase? Jesus. E Paulo fala em Filipenses 4,13 o seguinte. Obrigado, nosso amigo do Olímpico. É isso ou não? Acertei? Tudo posso naquele que me fortalece. A mesma pessoa que precisa ter a humildade de entender que nada pode sem Jesus, precisa ter a autoridade de saber que tudo pode com Ele. E isso não tem idade. Tem clareza? Sabe que Jesus é o maior interessado em te fazer feliz? Entendeu pela palavra que Ele tem poder para te fazer aprender e você captar as mensagens? Faz parte de uma comunidade onde talvez, se você procurar o líder agora da igreja, ele vai te dar um estudo bíblico ali. Tem gente, por exemplo, que foi batizado com 8, com 9, com 10 anos e nunca mais pegou um estudo bíblico para fazer. Por que você não pega o que tiver ali? Esvazia as gavetas se tiver, eu não sei como é que está, não preparei. Mas escreve, estuda e fica bom nesse negócio. Maneja bem a palavra da verdade. Vai constranger os outros com a sua competência. Explode a cabeça das pessoas mais velhas, dizendo assim: gente, precisamos colocar esse povo para trabalhar cada vez mais. Cada vez mais. Porque senão você vai ficar esquentando o banco, esperando o teu tempo passar. E Jesus ainda não vai voltar. Joel capítulo 2 diz algo muito especial. Diz que os velhos eles sonharão, mas os nossos filhos profetizarão. E a galera pode ir subindo aqui. E os jovens eles terão o que, gente? Visões. Vai ter um movimento, vai acontecer um movimento muito significativo. Tecnicamente esse movimento tem nome, chama chuva serôdia, que a gente atribui. E uma boa porção desse movimento, de uma obra espetacular, extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo, antes do término da volta de Cristo Jesus, vai acontecer pela atuação da competência, do uso, do trabalho incessante de novinhos, talvez novinhos da fé, novinhos na idade, mas pessoas altamente preparadas para cumprir fielmente a parte que lhe corresponde. Hoje eu tenho 35 anos. Fiquei muito feliz de ser chamado hoje lá para Londrina e estava trabalhando com casais lá. E dei a minha contribuição naquele momento. Hoje estou conversando com pessoas mais jovens. Mas eu posso dizer que eu faço isso há muito tempo. Há 10 anos atrás eu estava lá no Olímpico fazendo uma série chamada Identidade Cristã. E quando eu estava lá, era isso ou não? Era isso? Identidade Cristã, eu lembrei agora, veio na cabeça agora. Isso há 10 anos atrás, pregando, cerca de 3 vezes por semana, toda semana. Toda semana. Mas antes disso, há 10 anos, eu já pregava. E antes de começar a pregar, antes disso, me apresentava aqui na frente, cantava, louvava, intercedia, orava, saía para ministérios, arrecadava alimentos. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está num movimento muito significativo de treinar, aprender, aplicar e ensinar. Aprende, aplica e ensina. Esse pessoal era muito novinho quando recebeu o poder sobrenatural. E curiosamente o mesmo poder sobrenatural que atuou sobre os discípulos e fez com que o cristianismo criasse base, é o mesmo poder sobrenatural que quer atuar sobre mim e sobre você, para que essa obra seja terminada e em nome de Cristo Jesus, na nossa geração, a gente possa ver o Rei. A minha oração é que você cumpra fielmente a parte que lhe corresponde. O nosso exército precisa aumentar. Deus não precisa de nós, não é necessidade dele, sim privilégio nosso. Você que é novinho, você que tem pouca idade, estude, aprenda, capricha, aprende cada vez mais. E você que é mais velho, mais experiente, corre, porque
porque tem uma galera explodindo no conhecimento. Escolhe alguém para mentorar. Escolhe alguém para interceder junto. Pega os novinhos para abraçar e alinhar, impulsionar, dar estrutura para que os ministérios cresçam e a gente veja Jesus voltar em nossa geração. Esse é o momento onde você vai entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu queria que você estivesse em oração, dizendo assim: eu quero que essa mensagem faça sentido na minha vida. O que eu aprendi aqui, eu vou aplicar e vou ensinar para as outras pessoas. E por favor, que esse poder sobrenatural possa invadir meu coração, para que eu cumpra fielmente a parte que me corresponde. A música será cantada, logo mais faremos uma oração de entrega. Eu quero que você saiba que eu vou entregar a sua vida por maior interessado em te fazer feliz, e esse tem nome, é Cristo Jesus.
louvamos o teu santo nome, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para sermos invadidos pelo Santo Espírito. Damos livre acesso, independente da nossa idade. Queremos receber mais de Ti. Por isso entregamos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa atenção, a nossa energia. Entregamos também o nosso desânimo, nossa procrastinação, nosso cansaço, porque queremos mais de Ti, queremos aprender mais. Queremos dominar e manejar bem a verdade, aprender cada vez mais, aplicar sempre o que aprender e ensinar outros que estão sedentos da Tua palavra. É dito que o Senhor ainda não voltou, porque está esperando e é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Seremos condutos de arrependimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Amamos a muitos e a esses encontraremos, acionaremos e falaremos de um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Esse sangue nos lava de todos os pecados e nos dá a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Dedicamos as nossas vidas, os nossos estudos, esforços e recursos a fazer com que os outros tenham mais esperança. A mesma esperança que invadiu o nosso coração uma vez tem feito a diferença na nossa vida e tem alegrado e nos trazido plenitude. Essa plenitude ofertaremos para as outras pessoas. Obrigado por essa oportunidade. Entregamos tudo que temos em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.